Quero ver tudo, né? Mãe, como é que tá o pessoal do Bechó? Não sei, não tem mais lá no Bechó. Aquela vez que nós estivemos lá, não tive mais. Não falou mais com ninguém? Não. Não falei com ninguém. Semana que vem eu vou ver aqui. No último final de semana? Esse eu abri. Como é aquela coisa faz aquele. Ah, a panificadora? Eu abri. Ele fechava bem. O Jorge está trabalhando lá? Não, ele está vendendo na óleo, parece. Eles vão fechar vendas para ter só panificadora? Ah. E o Lucas está em Curitiba trabalhando. Fazendo o quê? Tem mais um? Processamento de dados? Não. Computador também. É. Computador. É isso mesmo. Então ele está em Curitiba, agora não sei se aonde ele está. Ele anda lá no Barbaridade, não? Olha aqui, Isa, olha aqui o que aquele irmão tá fazendo. Quem é esse camarada que tá aí? Ah, só... tirando meu por isso. Força! Ô, Carola, 4 anos já, Carola. Ô pai, que alugação é essa? 4 aninhos, hein, pai? Que alugação é essa? Mas que não seja por isso, né? O casamento é uma questão da natureza. Viu, Paulo? Vamos Agora tem que pedir a casa, Arno. E não vai na frente de banho do lado de janeiro, antes da colheita. Para o homem o que vale é o sim. Mas também pode ser que o cara queira assim... Bonito, né? Tá gostando? Vai, ótimo. vai tomar de rosto. Dá uma praia. Lá tem um pastinho dele. Aí, ela Fica parado. O caminhão de porco vem uma puxada lá. E vem e passa lá em cima, passa e acima deve ter passado também. Atos mostra... Aqui, ó. Grande moço tá aqui. E o garoto. Atos, onde é que nós estamos? no Parque Novo. Aonde é que fica? Fica na Rede da Galinha. O que você está achando bonito aqui? Árvores. Árvores. Realmente está muito. Tem? 66 anos. Casou assim com quantos anos? 22. Conheceu o vô quando? Eu conheci o vô antes de casar. Quando que a avó teve o primeiro carro? O primeiro carro? O primeiro carro foi Na um idade Jeep. de Cristo, 33 anos. Era um Jeep. O primeiro carro era um Jeep. E depois foi a Brasília, né, pai? Foi o Brasil.
Ah, minha filha, a avó foi publicidade. Agora é a primeira vez que a avó veio dormir no hotel. Tá mandando? Vamos lá subir a escada? Vamos, vem pra cá, né? Vai, pessoal. Nesse lugar era a casa do Dindinho quando ele veio a falecer, ao que consta lá por 1966. E lá em cima, embora com uma configuração diferente, era a casa do Dindinho quando nós éramos pequenos. O mato, então, era onde eram as roças antigamente. Hoje o mato já tomou conta de tudo. Vamos ver a subida para o morro. Continua a mesma. Íngreme. Esse que está filmando aí. Olha bem para ver se a mãe reconhece ainda. Quem é? O nosso Tunico. É o Tuniquinho, né, mãe? E essa moça que está aí do lado da mãe, aí do lado de lá, ó. Quem é que é ela? Conta. Quem é? Quem é, mãe?
Hein? Ah! Agora acertou em cheio, na bucha, assim. Mas essa menina aqui a mãe não acertou ainda. Essa aqui a mãe não acertou. Hein? Agora já vamos chegar. Ô, o pai tá com uma blusa aí. Ah, filho luxo. Tudo bem? Essa aí o pai não passa frio. Não, mas tem mais umas 3 ou 4 por baixo. A Lourdinha, como é que vai, Lourdinha? Pode ficar sentada ali. Tô bem, agora. Bom, estamos levando. Bom. Ah, tem. Né? Mãe? Só vocês não esquentaram as mãos dela, né? Não, queríamos pôr uma luva ou colocar um aquecedor aqui no ambiente. Eu sempre esquento as mãos dela. Pega uns tantos de pão quente, né, mãe? Mas nós estávamos aqui brincando que a mão da mãe tá meio caidinha, aqui os dedinhos assim. É mãozinha de mulher da cidade. Não, mas olha aqui pra. Lucas, dá um beijinho no neném, dá um beijinho no neném. Olá, eu sou Lúcia Moser, quarta filha da família de Francisco Moser e Maria Lídia Moser. Estou aqui para falar um pouquinho da minha mãe. Algumas coisas vêm em mente quando eu penso nela, ou as lembranças que me trazem ela. Uma muito forte é a vida de oração. Ela nunca fez curso de meditação, ela, além de ir à missa, ela nunca teve algum treinamento espiritual, mas ela buscava ficar sozinha, com seu terço, com um livro cheio de orações, uma grande devoção a todos aqueles santos que ela considerava que estavam sempre acompanhando e protegendo ela. Grande devoção à Nossa Senhora. Outro ponto que me marcou muito a presença da mãe é algumas habilidades, como desenho. Ela tinha uma grande facilidade em desenhar, principalmente montanhas, natureza, árvores. Outra coisa, o bordado. Eu lembro que eu aprendi alguma coisinha de bordado com ela com 10 anos de idade. E ela dizia assim: você vê um bordado pelo avesso, não pelo direito. E alguns pontinhos eu aprendi a fazer com ela, mas ela fazia com muita facilidade. E outros que todos conhecem é na cozinha. Não tinha YouTube naquele tempo, nem livros de receita, mas ela tinha uma habilidade para algumas coisas que eram fantásticas, que a gente sente saudade, uma memória daquele gosto, daquele cheiro, doce de mel do Natal, a chimia de ovo, a cuca assando, essas coisas me marcaram muito. E o feijão. Ela dizia assim: vem aqui antes do almoço, e me dava uma canequinha de feijão. Tinha tanto carinho naquele feijão, naquele caldinho de feijão. Outra coisa que me lembra muito a mãe, a maneira dela se vestir. A mãe não era de sair por aí, comprar uma blusa, uma calça e vestir, não. Com toda a simplicidade da vida deles, ela mandava fazer os seus vestidos, tudo sob medida. E outra coisa, bolsas.
nunca lembro de uma mãe com uma bolsa grande. Bolsinhas pequenininhas, estruturadas, sempre com aquela elegância dela. Isso é uma coisa que me marcou muito. E outra coisa que me marcou muito, com tantos filhos, mas ela não tratava todo mundo do mesmo jeito. Sabe, cada um ela tratava de maneira especial. O Luiz era o Luiz, o Leandro era o Leandro, o Tunico era o Tunico, a maneira de lavar a camisa de um era diferente do outro, a Cláudia era a Cláudia, assim com cada um, dos maiores aos pequenos. Então a mãe sempre teve uma individualidade, um carinho especial para cada filho. Bem, é isso. Tenho saudades dela, como eu sei que todos vocês também. E ela plantou muito amor aqui dentro. É isso que eu tenho dela. Olá, família. Eu escrevi umas palavrinhas sobre a nossa mãe que eu gostaria de dividir com vocês. Estamos agora reunidos para lembrar e celebrar a vida de nossa mãe, que hoje estaria completando 99 anos. E para falar dela, que foi um exemplo de vida e uma mulher que eu admiro muito. Tudo que enfrentou e lutou por nós. Estamos aqui para celebrar essa história. Um dos pontos que não podemos deixar de falar de toda essa família enorme que nossos pais tiveram, nenhum de nós tivemos a mesma experiência, passar por 11 gravidez e 13 filhos. Eu, por exemplo, tive uma filha só, de uma cesariana, e a mãe todos parto natural. Isso agora que pude acompanhar a Aline com o Thomas, eu vi o quanto é difícil. Só consigo imaginar o quanto foi difícil para nossa mãe e o quanto ela foi forte e guerreira por todos nós. Uma das dificuldades da mãe, e sempre falou, foi a perda do Pedrinho. Foi o que entrou numa depressão profunda. E uma das coisas que ajudou foi que teve o acompanhamento de um padre, que ia todas as segundas-feiras, depois do almoço, conversar com ela. E recomendou que ela descansasse depois do almoço. E foi o que ela fez. E ajudou a melhorar. Foi o que levou a dar o nome do nosso próximo irmão, José Inocêncio, em homenagem ao padre. A mãe era uma mulher muito habilidosa. Ela aprendeu a costurar sozinha e fazia algumas roupas para nós. Além disso, ela era uma ótima cozinheira. E quem lembra do pão de ovo? De todos os bolos, cuca, docinho, roscas, de barrequinha, de orelha de gato, de bolinho de chuva, tudo uma delícia. E o que passou para frente? Porque hoje o bolo de manteiga dela é o preferido do Rafa e do Thomas. Isso é só um pouquinho da nossa mãe. Nós, filhos, somos só gratidão. Toda honra e toda glória para nossos pais. Filha de Francisco e da Dona Lídia. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre ela. Ela era uma mulher forte, viveu para o pai e para os filhos. Rezava muito, procurava fazer toda a vontade para agradar o pai. Era uma ótima cozinheira, fazia uma galinha ao molho pardo numa panela de ferro, que era uma delícia. Fazia um bolo de queijo sem massa, só aquele queijinho muito bom. Fazia cuca, todos os sábados ela fazia umas 4, 5 folhas de cuca. A primeira folha já se comia quando ela tirava do forno, assim, quentinha. Eles faziam a manteiga e a nata em casa, era muito boa, aquelas coisas fresquinhas. E ela fazia pão, assim, uns 6, 7 pão cada vez, e amassava numa bacia grande. Quando ela estava às vezes em meio a amassar aquele pão, o pai vinha de fora e buzinava para ela abrir o rancho. Ela só virava aquela mão para cima e ia com aquele pão na mão lá abrir o rancho. Aí ela acabava de amassar, botava nas formas, ficava um pouco no fundo da forma.
ela botava ovo e açúcar e fazia o tal do pão do ovo. Todo mundo adorava aquele pão. Ela fazia numa frigideira grande, uma frigideira velha, e aquele pão com queijinho branco, era a melhor coisa. E aí eu lembro de um tempo que eu dava banho em 5 crianças, era o Beppe, o Lino, a Lúcia, o Pedro e o Paulo. E quando estava todo mundo limpinho, ela dizia: agora vocês vão pro sótão brincar, para não deixar o pai nervoso quando chegar em casa. E eu ficava embaixo ajudando ela, né? Mexendo a polenta, fritando bananas. E o pai trabalhava no morro da igreja. Eu lembro assim, cada 15 dias ou cada mês ia uma turma, e a turma o chefe de turma dele era o Paulo Baile. Aí um dia eles avisaram que era para ir o outro dia trabalhar no morro, e aí ele disse: eu não tenho uma camisa boa para ir. Aí a mãe tratou as crianças tudo, botou na cama e foi para a máquina, cortou a camisa, deixou prontinha para o outro dia de manhã ele trabalhar. Quanta dedicação, sabe? E depois que eu casei, que eu fui morar lá na Garuva, eles iam muito lá em casa, sábado de tardinha, assim, ficavam conversando até 9, 10 horas da noite. E a mãe contava os problemas, frustração, as alegrias, preocupação dela. Era muito, muito bom. Depois que ela foi colocado o telefone, ela ligava quase todo dia. A gente pegava o telefone e ela dizia: aqui é a mãe. E depois, quando ela esteve doente, eu não pude acompanhar muito lá, porque eu tinha a lavanderia aberta. Mas aí, nas minhas férias, no final do ano, ela foi 15 dias lá para casa. Foi muito bom. Eu agradeço a Deus por ter essa oportunidade de dar banho nela, tratar, ficar com ela. Foi uma bênção isso. E eu agradeço a Deus tudo que eu aprendi com ela. É uma pessoa maravilhosa. Falar de nossa mãe é uma alegria. É uma alegria porque, pelo testemunho dela, a nossa família existe. Eu lembro bem do tempo da escola, quando a gente começou os estudos. Ela preparava um lanche delicioso, que os colegas sempre queriam trocar, porque achavam que o lanche era muito bom. Em 1959, eu entrei na congregação. Foi um tempo de saudade, mas foi um tempo que eu comecei a tomar a decisão da minha vida. E sempre tive o apoio da família. Eu lembro que quando chegou a Páscoa, eles enviaram uma caixa de doces, de casquinhas, de amendoim, tanta coisa boa. Eu lembro que usufruí daquela caixa por muito tempo. Logo em seguida, o pai comprou um jipe e foram visitar Nova Trento. E lá nós fomos dar uma volta ali nas cidades vizinhas para a gente experimentar o jipe. Em 67, eu fiz os primeiros votos. E a família foi a Nova Trento com um caminhão grande e com muita gente da família, os vizinhos, os parentes. Foi um tempo muito bom. As férias sempre é uma alegria a gente se encontrar nas férias, porque se convive mais tempo com a família. E a mãe sempre preparava com muito carinho aquelas cucas, que todos nós sabemos o gosto delas, né? Quando eu fiz 25 anos de vida religiosa, os dois, pai e a mãe, foram a Chapecó. Lá foram de ônibus e eu lembro que a mãe falava que gostaria até de fazer parar o ônibus para ela ir caminhando. Acho que estava cansada, né? Mas a gente lembra disso.
Foi em Chapecó também que foi colocada uma linha telefônica, o pai colocou, para a gente ter mais contato com a família. É uma alegria, algumas palavras, pouquinhas, porque o tempo é limitado, mas a gente só deve gratidão à mãe, ao pai, à família.